Eu simplesmente achava que isso aqui não tinha jeito. Até porque é o natural do nosso corpo, né? Irritando com barbeador, uso excessivo de desodorante e aerosol, tudo isso ajuda a nossa axila escurecer. Escute, já estava me incomodando, eu comecei a pesquisar vários e ler comentários até que eu encontrei esse. Simplesmente fiz a compra, aguardei chegar o produto, fiquei usando todos os dias antes de dormir e simplesmente minha axila disso aqui ficou isso. Ah, isso aqui é o quê? Estria, né? Você é o quê? Mulher boneco, é? Esse é o produto surrealista de surreal. Não tá me pagando R$ 1. Mas o que é bom a gente tem que indicar, nem só porque não tá pagando, que a gente não tem que indicar um negócio bom, né? Fiquei usando no período que eu disse a vocês e também tirei o desodorante aerosol. Se você tiver como acostumar a sua axila com esse aqui da Secrets, o de gel vai ser o combo perfeito para poder suas axilas pararem de escurecer.